Estamos num processo de limpeza espiritual da nossa visão, sair daquilo que é tradicional para subir num nível de uma dimensão espiritual muito maior do que aquilo que nós já conseguimos enxergar agora. E coloquem à prova. Senhor, isso vem da tua parte ou isso é do coração desta mulher? Isso é para ela apenas ou isso é para o corpo de Jesus como igreja? Gostaria de que vocês abrissem a Bíblia, quem pudesse, ou quem não puder, acredite, porque o ouvir também, a fé vem pelo ouvir. Eu vou ler em Isaías, no capítulo 58, quando o profeta Isaías diz assim: observância devida ao jejum, do jejum. Quando diz observância devida, é porque não tem questionamento. Essa é a trajetória, esse é o manual. E ele começa dizendo assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo. Por isso, precisamos de pessoas que anunciem, que não queira elogio, que não queira aceitação. Anuncie, apenas anuncie. Ao meu povo, a sua transgressão. Há uma transgressão a ser denunciada. E a casa de Jacó, quem é a casa de Jacó? São os filhos e as filhas da herança. Anuncia o quê? Os seus pecados, aquilo que o povo tem transgredido contra o Senhor. Versículo 2. Mesmo estando neste estado, que estado? Estado de pecado. Pecado contra Deus e pecado contra o homem e pecado contra o corpo de Jesus, que é a igreja. Veja bem, quando eu falo igreja, eu não falo de denominação, eu falo de noiva. Ele continua dizendo: ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus. É um povo que ama a Deus. É um povo que tem prazer de estar junto. Nós estamos lendo, Amaí, no livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 58. Lila e Mônica, me ajuda aí no chat, tá? Dizendo, versículo 3, por que jejuamos nós e tu não te atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma? Destaca isso. Jejum não é aflição de corpo, é aflição de alma. A alma é afligida. O jejum tem o propósito de afligir a alma, temperamento, emoções, sentimentos, tá? E porque afligimos a nossa alma e tu, Senhor, não levas em conta. Eis que no dia que jejuais, Deus está respondendo na mesma pergunta. Deus fala da pergunta e responde a pergunta. Eis que no dia que jejuais, cuidais do vosso próprio interesses e exigis que se faça todo o trabalho. Tudo bem com aqueles que precisam jejuar estando trabalhando, mas será que é dessa forma? Deixo para vocês responderem. Primeira coisa que eu quero destacar, eis que no dia que jejuais, cuidais do vosso próprio interesse. O que é o próprio interesse? Quando eu vou trabalhar, quando eu vou administrar a minha casa, quando eu vou cuidar daquilo que é meu e não aquilo que é do meu pai. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, e veja bem, não há julgamento em mim. Não estou trazendo condenação para ninguém. Eu estou dizendo que o meu Abba me ensina. Vai jejuar? Vai cuidar do que é teu ou vai cuidar do que é meu? E muitas vezes eu não posso cuidar daquilo que é do Abba. Quanto tempo eu vou gastar discipulando? Quanto tempo eu vou gastar lendo as escrituras? Eu vou me apartar no meu jardim secreto? Ou eu vou simplesmente me abster de comida? Eu simplesmente vou me abster, e talvez você não entre num nível como eu, porque hoje eu já não mais jejuo comida nem bebida, eu jejuo palavra, eu jejuo julgamento, eu jejuo ações de graças, eu faço esse tipo de jejum. E aí eu vou me separar para ouvir o meu pai, porque a gente já descobriu que jejum não é barganha com Deus. Jejum eu não mudo Deus.
Jejum, eu não negocio presentes com meu pai, porque tudo é meu. Ele disse, olha, a geladeira da tua casa é tua, não precisa pedir licença para comer as iguarias que está ali, filhinha. Você tem acesso. Então, eu não preciso jejuar para mudar o meu papai. Meu papai diz que tudo é meu, e eu posso sentar no colo dele sem pedir licença. Mas por que eu jejuo? Por que eu tenho essa noção de que eu preciso jejuar? E por que Jesus me ensinou a jejuar? Porque algumas castas de demônios só saem com jejum e oração. Então, eu quero te desafiar a ouvir o teu Abba e entender isso. Ele continua dizendo, e alguém que está com o microfone aberto, fecha aí, meu amor, para não me tirar do foco. Ele diz assim, você exige, e você cuida do seu próprio interesse, e você também oprime outros que trabalham para você. Tá? Ele faz, exigis que se faça todo o trabalho. Naquela época havia um conceito de ter escravos, e não hoje, como nós entendemos, de colaboradores, de pessoas que fazem um trabalho junto conosco, para nós, seja empresa, seja no lar. Naquela época não era assim, eram servos. E, além disso, era-se exigido que no dia do jejum, que não só o seu trabalho fosse feito, mas que outro trabalhassem para você. Então, veja que Deus está quebrando todos os paradigmas nesse capítulo de Isaías 58. Versículo 4 diz assim, eis que jejuais para... Aí eu vou dizer, peço que vocês que estão escrevendo, né, aqueles que vão me ajudar a fazer os resumos, diga assim, vai botar num Canva, porque agora está todo mundo sabendo fazer Canva, vai pegar esse resumo bem bonitinho, né? Eu fui falar assim, mas, gente, para que eu aprendo? Deus falou assim, não aprende nada disso. Você não precisa disso, eu vou te dar pessoas para te ajudar nisso. Lá na sala, Deus vai fazer esses resumos. E Deus vai fazer. E Deus continua falando nesse capítulo, dizendo assim, ó, qual é a motivação do jejum? Jejum tem que ter uma motivação. E a motivação pode ser positiva como negativa. Uma motivação correta e uma motivação errada. E ele diz assim, eis que jejuais para, escrevo aí, contendas, rixas, para ferirdes com punho. E Nico, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz do Senhor, a voz do teu Pai. Eis que jejuais para contendas, rixas, ferir com punho, vingança. Nada contra o autor. Mas vocês conhecem... Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória tem sabor de mel. Um dia quem me viu chorar, hoje vai me ver sorrir. Isso é vingança. Filhas do reino, filhos do reino, salvos, não vive para a justiça própria. Eu não tenho que provar nada para ninguém, onde eu estava, o que eu sou e o que eu vou ser. Eu tenho que provar para Deus o meu estado de espírito, como eu era, como eu sou, como eu quero ser, aonde eu quero chegar no meu nível de intimidade com Ele. Senhor, qual a minha identidade em Cristo? Qual o propósito da minha missão neste mundo? E para onde o Senhor vai me levar no cumprimento dessa missão? O que tem à minha disposição é simplesmente tudo. E Deus continua falando ao nosso coração. 5. E aí ele vai dar, né? Até aqui ele vai falar da motivação errada. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem, um dia, porque o jejum era feito num dia, né? É como o Ramadã. Começa às 6 da manhã e vai até às 6 da noite. É este o jejum que escolhi? Que o homem, um dia, aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, estenda sobre si panos de saco e cinza. Chamaria tu isto a jejum e dia aceitável ao Senhor? É só passar fome?
É fazer dieta? É ficar triste? É dizer para todo mundo, eu estou no propósito, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Meu pastor fez um jejum coletivo. É isso? Ele pergunta. E o próprio profeta responde da parte de Deus. Porventura, não é este o jejum que escolhi. Não é este o jejum que escolhi. E qual que é a motivação certa? E ele começa a dar uma série de motivações certas. Primeiro, solte as ligaduras da impiedade. A impiedade não está fora do outro. Não está fora, não está lá no outro. A impiedade está dentro de mim, porque a minha natureza é perversa. Não podemos nos esquecer disso, porque eu acho que o problema está sempre no outro, que o outro que é ruim, o outro é injusto, o outro errou comigo, o outro está me devendo o tempo todo. Vivemos uma dinâmica de notas promissórias do outro para mim, e começamos lá atrás, na infância. Meus pais me devem, meus irmãos me devem. E querido José não fez isso. José não teve essa visão. Vamos seguir. Depois, desfaças as ataduras da servidão. Quantos estão te devendo?